Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Você também que nos acompanha do YouTube, Tatiana Benites. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. E hoje vamos falar da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós vamos conversar com Vera Milando, ela que é diretora da área doutrinária da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vera, que bom, gratidão por estar junto contigo. Vera Milando. Oi, Damião, é um prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes, com os nossos internautas, e a gente falar de doutrina espírita, falar de livros, falar de coisa boa, nesse momento que a gente está precisando tanto ouvir e falar de coisas boas, né, Damião? E aí conta pra gente, dentro dessa área, né, como você como diretora da área doutrinária da Federação, está envolvido os livros, conta um pouco desse trabalho seu da Federação, Vera. Então, Damião, a gente primeiro quer lembrar que a Federação, essa área doutrinária foi criada na Federação recentemente, foi em 2021. E ela foi criada com o objetivo principal de darmos mais atenção para alguns departamentos que faziam parte da área de divulgação, mas que a área de divulgação hoje em dia, com esse mundo híbrido aí, né, de presencial e virtual, ela está sobrecarregada de trabalho. Então, foi criado pelo novo Estatuto da FEESP a área doutrinária. E a área doutrinária, ela cuida das edições FEESP, cuida da revista, edição da revista O Semeador, da psicografia literária e da análise de obras também que entram na livraria Humberto Campos, ou então que as pessoas nos pedem aí para que a gente possa editar pelas edições FEESP. E dentro, portanto, da área doutrinária, nós temos esse departamento das edições FEESP. E agora a gente está podendo dar uma atenção maior para esse departamento e para as próprias edições FEESP, e a gente está deslumbrada com o que nós encontramos, né? Porque nós estamos até aproveitando e resgatando uma história dessas edições, porque a Federação começou a editar livros na década de 70, e com grandes pioneiros aí, né? E a revista O Semeador é de 1944 e as edições FEESP começaram na década de 70. Então, nós estamos resgatando, inclusive, para nós sabermos quais foram esses títulos que foram editados. Estamos, através da diretora desse departamento, a Maria Adiba Jorge, nós estamos aí recuperando um pouquinho desta história e dando uma atenção maior para as edições FEESP. E é lógico que, com a pandemia, nós tivemos aí um grande prejuízo aí, não só no mercado de livros, mas na própria edição de obras, né? Porque o mundo deu uma parada em relação aos livros, à venda de livros, etc., porque as casas espíritas, inclusive, estavam fechadas, né? Mas nós, sem essa circulação e sem também arrecadação, né? Porque a casa espírita também tem que pagar as suas contas, e editar livros hoje em dia está realmente muito caro, e nós tivemos aí várias obras esgotadas. E agora, recuperando essa história e buscando essa série de obras que estão aí esgotadas, nós estamos aproveitando e fazendo um novo projeto gráfico para cada uma delas, dando aí uma carinha nova, não mudando o conteúdo, mas fazendo revisão ortográfica, porque por mais que a gente tome cuidado, todas as editoras, nós sabemos disso, por mais que a gente tome cuidado, às vezes acontece um errinho ou outro, e nós estamos aí fazendo essa revisão, criando novos projetos para obras que são clássicos aí da doutrina espírita e que precisam ser divulgados, precisam ser lidos, mas também precisam ser estudados. Porque a doutrina espírita, ela pede isso para aquele que se liga a ela e que se diz espírita. Nós precisamos entender que o espírita ele tem que ser
um estudioso. Se ele não puder ser um estudante que senta numa salinha de aula de uma casa espírita, de um grupo, que ele seja um estudioso, até um autodidata que busque obras aí, os clássicos, Kardec, Chico, Divaldo, para que a gente possa enriquecer a nossa mente, o nosso coração, com essa coisa linda que chama-se doutrina espírita, né, Damião? E aí, conta pra gente, vamos contar um pouco, na hora que você está falando de todo esse material, né? Todo esse material da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E eu queria começar por Bezerra, né? A gente Sim. tem aí uma carta de Bezerra, e você também tem a Loucura sob o Novo Prisma. Vamos falar um pouquinho, conta um pouco desses livros de Bezerra de Menezes que estão na Federação Espírita das edições FESP. Fala pra gente, Vera. Esses 2 livros, eles estavam esgotados, sabe, Damião? E a nossa preocupação foi recuperar e reeditar esses livros, fazer uma revisão aí ortográfica nesses livros, sempre, fazendo um novo projeto gráfico, adequando aí, inclusive, as normas técnicas de edição de livros, e dar a essas obras monumentais, né? São obras monumentais. Dar a elas todo o carinho que a gente tem que dar, além de ser obra do dirigente espiritual da Federação Espírita do Estado de São Paulo, né, Damião? Mas a gente lembrar que esse livro, A Loucura sobre o Novo Prisma, muitas vezes a gente não se atenta nisso, né? Porque Bezerra de Menezes, a gente fala muito de Bezerra, mas quando a gente lê as obras, não só essas, mas os estudos filosóficos, romances que ele escreveu, quando a gente lê uma carta de Bezerra de Menezes, nós percebemos que Dr. Bezerra é um espírito muito culto, que com certeza uma bagagem aí, que ele foi construindo em diversas reencarnações, e de uma cultura vasta, de um conhecimento intenso. E quando ele escreve essa obra, A Loucura sobre o Novo Prisma, nós não podemos esquecer que Bezerra escreve esta obra em pleno século XIX. Ele é um pioneiro, não só no Brasil, mas no mundo, em deixar registrado numa obra com simplicidade e, ao mesmo tempo, com um conhecimento intenso, com um conteúdo rico, informações preciosas, nos alertando que os transtornos mentais, eles podem ter aí 2 origens, que podem ser, sim, consequência de algum problema no cérebro, algum problema físico. E esse é tratado pela ciência médica, mas ele nos alerta que, diante de qualquer transtorno, a primeira coisa que nós temos que fazer é procurar a ciência médica para ver se existe algum problema físico no nosso cérebro. E mesmo que, nesse momento que se aí, então, aliás, se comprova que não há nenhum problema físico, então nós precisamos sim nos conscientizar de que se trata de um problema espiritual. E mesmo às vezes, diante de um transtorno físico do nosso cérebro, de um problema físico no nosso cérebro, nós podemos fazer aí assistência espiritual, que com certeza vai nos ajudar também dentro das medidas que a medicina, que a ciência médica vai fazer, vai tomar as medidas necessárias para nos ajudar a controlar esse problema cerebral. Então, Bezerra fala isso no século XIX, em meados do século XIX, aliás, quase no final do século XIX, né, 1890, por aí. E aí a gente vê como ele era corajoso, porque às vezes nós vamos falar da biografia de Bezerra e a gente fala assim, ele diante de uma plateia de tantas mil pessoas, ele se disse espírita. E às vezes a gente não presta atenção o que isso significa, né? Porque até algumas décadas atrás, você falar que você era espírita, as pessoas já ficavam meia assim, preocupadas com você. Imagina falar isso em 1890. Então, Bezerra era corajoso, extremamente culto. Quando ele escreve uma carta para Bezerra, uma carta de Bezerra de Menezes, que ele escreve
para o irmão dele, que não aceitava o fato dele ter se tornado espírita, Bezerra argumenta com tantas reflexões ricas de informações, de fatos, e isso mostra para nós que ele tinha argumentos para conversar com qualquer pessoa, para justificar a sua adesão à doutrina espírita, inclusive para mostrar a beleza da doutrina espírita. Então, nós tivemos muito carinho em reeditar essas duas obras, Uma Carta de Bezerra de Menezes e A Loucura sobre o Novo Prisma, não só em homenagem a Bezerra pelo trabalho gigantesco que ele fez no Brasil, pela doutrina espírita, pelos brasileiros, pelo planeta, né? Mas também para que essas obras sejam úteis, para que as pessoas leiam, para perceber que foram escritas em 1890, 1890 e pouco, mas elas são extremamente atuais, extremamente úteis para os dias atuais. E aí a gente tem também, né, e é importante, né, vários livros do Chico, né? São 3 livros desses, hoje, mais de 500 obras do Chico. A Leis de Amor é o livro que tem do Espírito do Emmanuel, de Chico e Valdo Vieira, da Federação. A coletânea do Além, e a gente tem também Dos Hippies aos Problemas do Mundo. São 3 livros, né, do Chico, que porque aquelas histórias, né, são várias as editoras que tem, e a FESP também tem os livros do Chico, né, Vera? E eu queria te pedir para você deixar até na tela um pouquinho essas obras do Chico aí, porque, por exemplo, esse Coletânea do Além, né? São vários benfeitores espirituais que, através do Chico, nos passam mensagens. E quando a gente vai editar uma obra, né, nós sabemos, né, Damião, nós que estamos trabalhando na edição da obra, a gente tem que ler a obra várias vezes para tentar cercar qualquer tipo de falha que possa acontecer, até porque os arquivos ali a gente tem que conferir muito antes de ir para a impressão e até quando vai para a impressão. Mas a gente percebeu, eu já tinha lido essa obra, consultado essa obra, mas aí a gente tem que ler na íntegra, do começo até o final. E aí a gente percebeu que nós estávamos diante de textos magníficos, de você parar e pensar assim, meu Deus, como são lindos esses textos, né? E às vezes nós estamos procurando muitas novidades, né? Como uma vez eu escutei uma amiga, a gente precisa colocar uma novidade. Eu falei, gente, é livro que está na minha prateleira há muito tempo, que eu já li, eu estudei por eles, e que eu vou reler, eu abraço o livro assim, né? E falo, meu Deus, mas isso é muito lindo. Porque nós estamos precisando ler coisa boa, confiar em Deus, ter a certeza de dias melhores, e esses textos ricos de beleza, eles realmente nos fazem muito bem. Esse livro, Leis de Amor, eu confesso para você que às vezes as pessoas se assustam um pouquinho até com a objetividade de Emmanuel nesse livro, porque na década de 70, um grupo de colaboradores da FESP foi até Chico Xavier, levando algumas perguntas, pedindo para Emmanuel responder essas perguntas. E o que aconteceu? Emmanuel responde, eles levaram várias perguntas sobre vários assuntos, e Emmanuel responde de uma forma extremamente objetiva. E quando eu leio esse livro, eu fico pensando assim, quando nós vamos fazer uma palestra sobre um tema delicado, família, divórcio, aborto, suicídio, homicídio, profissão, às vezes nós temos o cuidado de passar a doutrina sempre trazendo aquela parte do consolo, aquela parte que ameniza um pouco as verdades, mas se a gente for verificar no Livro dos Espíritos e nesta obra de Emmanuel, nós vamos ver como eles trazem a verdade de uma forma objetiva, uma forma que é assim, as leis divinas funcionam assim. Nós precisamos nos livrar de qualquer tipo de melindre e olhar essa objetividade como alertas grandiosos
para a nossa própria construção de uma vida melhor. De mudar pensamentos, de mudar valores, de mudar o jeito de ver as pessoas, porque assim a gente percebe a beleza que a vida tem, né, Damião? E esse livro de Emmanuel é assim. Ele responde as perguntas de uma forma tão objetiva que você não fica com dúvidas, né? E tem o livro dos hippies aos problemas do mundo, que nessa nova edição, nós tivemos o cuidado de ir buscar a íntegra lá naqueles áudios lembra que o Chico participou do Pinga Fogo, né? São respostas que ele deu no Pinga Fogo. Pinga Fogo que era para durar 40 minutos e durou 4 horas, um recorde da televisão brasileira, né? Imagina alguém ficar vendo uma televisão grudado por 4 horas, né? Só Chico mesmo, né? Era, né, toda uma pleiade de espíritos ali assessorando Chico Xavier, principalmente Emmanuel. E as respostas, é interessante que o Chico tinha essa capacidade de falar a verdade de forma objetiva, mas ali ele tinha mais tempo do que no Leis de Amor, o Emmanuel, né? Aqui ele tinha tempo de adequar a fala dele para que a verdade fosse passada e que as pessoas se identificassem com aquela verdade e, ao mesmo tempo, se consolassem, se iluminassem, se emocionassem, né? E a gente teve o cuidado de buscar a íntegra desses áudios, desses vídeos, para ver se estávamos, sim, publicando a obra na íntegra da fala do Chico Xavier. E ele fala sobre vários assuntos, uma atualidade que é uma coisa impressionante. Mas é lógico, né? Era aí um espírito a serviço da equipe Verdade, falando para nós, e a verdade é atemporal e é universal, né? Então, a gente se emociona muito quando fala desses livros, né, Damião? Sem dúvida. E aí tem o outro também, que eu queria que você falasse um pouco para a gente, que são os grandes vultos do espiritismo do Paulo Alves Godoy, Isso. Que está nesse livro, está ali, Bezerra está presente. Conta um pouco desse livro também para a gente, Vera. Pois é. Paulo Alves de Godoy coloca nesse livro 20 anos de trabalho de pesquisa, Damião. Ele coloca aí, ele faz uma pesquisa muito linda sobre vários personagens do Brasil e do mundo, que trabalharam pela doutrina espírita, pela divulgação do Consolador, e ele traz essas informações de uma forma muito simples, porque Paulo Alves de Godoy, ele é assim, ele tem muito conteúdo, mas ele traz tudo de uma forma muito agradável de ler, muito simples. E aí a gente percebe como já vieram, como já chegou até o nosso planeta, até o Brasil, até a Europa, até os Estados Unidos, espíritos missionários. A gente costuma dizer assim, espíritos com tarefas definidas. Leiam esse livro, Grandes Vultos do Espiritismo, e vocês vão ver quantos espíritos. E aí é só um pouquinho, porque tem um outro volume que nós vamos também publicar uma nova edição. E quantos vultos, quantas pessoas, homens e mulheres que reencarnaram no Brasil e no mundo, com tarefas definidas na divulgação da doutrina espírita, mas que trabalharam tanto que a gente, quando acha que a gente está trabalhando muito, a gente lê a biografia dessas pessoas e aí a gente fala, meu Deus, eu acho que eu tenho que trabalhar um pouquinho mais, né? Porque quando você lê uma biografia de Anália Franco, eu acho que a gente precisa muito ler a história desses personagens para a gente se animar e trabalhar mais e sair aí da nossa zona de conforto e ir à luta, porque o mundo está precisando de muitas pessoas aí trabalhando no bem, divulgando a verdade, divulgando o amor através das próprias atitudes, né? E aquilo, né, Vera? E o lindo desse livro, desse trabalho, está ali, lá tem Eurípides, Batuíra, está ali, né? Realmente, o quanto é importante a gente ter aí, saber aquilo que você comentou agora, né? Olhar e falar, sabe, a gente ainda temos muitas e muitas oportunidades aí de trabalhos. Mas aí é bacana quando a gente fala disso, né, Vera? Porque aí a gente tem também na Federação o Momentos de Prece, temos também o Instituto de Confraternização Universal,
e as fraternidades do espaço, Apocalipse. Muito prazer, eu sou o Espiritismo, que é um livro novo, inclusive, tem Deus, Espírito e Matéria, do Manuel Portásio, né? Esse trabalhador da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E tem um também que eu queria conversar um pouquinho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, para a infância. Olha, a gente vai ter ainda depois, ó, tem aqui o livro, o lindo livro, né, da Ana Garipo, né? Olha, o Evangelho no Lar, nosso encontro, rapaz, bem viver, os grandes usos que nós falamos, o porquê da vida, tempo de despertar. Nossa, o catálogo é muito lindo, muito rico da Federação, Vera. Que bacana a gente ter toda essa oportunidade, e é o que você falou, de estudo por todos esses livros, né? Como isso acaba sendo realmente muito importante, né, Vera? Sim, e a gente vê, por exemplo, esses livros, né, da Dona Martinha, que fala sobre as fraternidades, ele é muito interessante, porque a gente precisa entender, né, Damião, eu acredito que os nossos ouvintes, os internautas sabem, mas é sempre bom a gente lembrar que as fraternidades, elas atuam em todos os lugares onde está sendo divulgado o bem, onde está sendo feito o bem, aonde está sendo propagado o bem através de atitudes, através da caridade, através do amor ao próximo. E nesse livro da Dona Martinha, ela mostra para nós que as equipes espirituais, elas se especializam em determinado tipo de socorro à humanidade. E isso é muito lindo. O André Luiz fala isso nos livros, né? Principalmente lá nos Mensageiros, ele fala que os espíritos, eles estudam no mundo espiritual e se especializam para cuidar de determinada situação, para ajudar a humanidade em determinadas situações específicas. Assim como na ciência, né? Nós temos aí, por exemplo, na medicina, o cardiologista, o gastro, hoje tem cardiologista com várias especialidades, né? Nós, no mundo espiritual, os espíritos também se especializam e formam grupos que vão fazer o socorro para determinadas situações, em determinados lugares, em determinadas regiões do planeta. Então, por exemplo, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na área de assistência espiritual, a gente tem as assistências especializadas para cuidar de determinados tipos de dores da alma. O que significa isso? Que as equipes espirituais que atuam nessas assistências, elas se especializaram, estudam, se especializaram para cuidar do encarnado e dos desencarnados que estão ligados ao caso, que estão aí envolvidos no mesmo tipo de dor. Então, esses livros da Dona Martinha são muito importantes. Esse outro que ela fala sobre o Apocalipse foi feito pela Maria Anitta, e ela traz para nós a Dona Martinha explicando para nós textos do Apocalipse. Então, são vários aí livros, nós temos mais de 240 obras editadas desde a década de 70, estamos aí resgatando alguns clássicos que estavam esgotados, fazendo um novo projeto gráfico, sem mexer no conteúdo, lógico, mas trabalhando aí para que o livro seja gostoso, uma fonte boa de leitura, e a gente percebe, nós temos os livros também da área de ensino, né, que estão sendo revisados, sempre são atualizados, porque a doutrina, ela tem esse caráter de progredir, de melhorar, né? E toda vez que uma equipe se debruça em cima de uma obra, é sempre para tornar aquela obra melhor. E nós temos esse livro que você falou, do Evangelho segundo o Espiritismo para a Infância, que é da Maria Helena Fernandes Leite, né? Que ele estava esgotado desde 2012, se eu não me engano, 2015, e nós conseguimos resgatar o livro, fazer aí uma atualização com a autorização, inclusive, da coordenadora da obra, que foi a Silvia Puglia, na época lá ela era diretora da área de infância, e nós fizemos uma revisão na obra
e reeditamos, né? Porque hoje em dia até a linguagem com as crianças precisa ser atualizada, né? E nosso próprio jeito de lidar com as crianças hoje está bem melhor, né? A gente precisa aí atualizar. Então, esse livro é uma graça, a gente recomenda aí para você utilizar no Evangelho no Lar, para você passar o Evangelho de Jesus para as crianças de uma forma lúdica, mas eles entendendo, né? Como viver Jesus, como aplicar Jesus no nosso dia a dia. Quando a gente ensina a criança que, olha, bom dia, dá licença, faz uma prece, pede desculpa, saber dividir lanche, saber dividir brinquedos, saber dividir o lugarzinho que está sentado, a bola, né? Isso tudo nós estamos ensinando Jesus para eles, no mundo deles, né? E esse livro ajuda muito para que pais, educadores, responsáveis possam aí utilizar essa obra e passar Jesus para as pessoas, para as crianças, né? Porque a gente às vezes fala assim, quando eles crescerem, eles escolhem. Escolhem. Então, quer dizer que tem que ter algo para comparar o que ele vai conhecer no mundo lá fora. Então, nós temos, sim, a obrigação de passar Jesus para eles, de botar Deus na vida deles, porque quando a dor chegar, eles vão ter um porto seguro para recorrer, para se envolver, para saber lidar com as dificuldades da vida que sempre chegam para todos nós, né? E quando ele descobrir outros caminhos, aí ele decide se ele quer ficar com o que nós passamos ou se ele quer ir para outros caminhos que também levam a Deus, né? É lindo isso, né, Vera? Porque a gente começa a ver quantas e quantas edições, né? E é o que você falou, alguns livros esgotados, esse mesmo, Evangelho, segundo o Espiritismo para a Infância, da Maria Helena Fernandes, esgotado. Sim. Quer dizer, o quanto é importante, né, estar retomando e trazendo todo esse material para o estudo, né, Vera? Sim, sim. É muito importante. E a gente tem também esse outro livro da Ana Garipo, né, Iniciando a Vida com Jesus, de uma forma muito gostosa para crianças aí bem pequenas, né, para a gente passar. Então, a bibliografia espírita infantil é riquíssima, mas as crianças precisam ser estimuladas para lê-las, Esse livro nosso, ele tem como a criança colorir. Então, você pode fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para a infância, você faz a leitura do capítulo, bom, agora nós vamos colorir os personagens, nós vamos colorir a paisagem, e a criança vai se envolvendo, ela vai gostando, né? A gente pode usar isso num momento a qualquer da semana, mas também podemos usar durante o Evangelho. Olha, enquanto a gente faz Evangelho, você fica pintando aqui esse capítulo. Então, quer dizer, nós vamos aí passando Jesus de uma forma gostosa, prazerosa para as crianças, né? Então, é isso. E é o que você disse, né, Vera? Que é esse trabalho seu dessa área da área doutrinária da federação, incentivar desde cedo as crianças a nossa querida doutrina espírita, né, Vera? Sim, sim. E tem um livro aí, né? Eu não sei se você vai mostrar o nosso livro sobre Evangelho no Lar, Nosso Encontro com a Paz, que a gente queria divulgar também, porque é o seguinte, né? Quando nós estávamos no departamento do Evangelho no Lar, nós percebemos, Damião, que às vezes as pessoas não faziam o Evangelho no Lar porque surgia esse mesmo, porque surgia uma determinada dúvida, então ela ficava insegura, ela achava que, eu não sei como resolver, eu vou parar. Então, e assim, é um hábito novo, ligado ao bem, quer dizer, no planeta de provas e expiações, nós com a nossa quantidade de preocupações que a gente tem do dia a dia, a gente introduzir um hábito novo, ligado ao bem, que tem uma leitura, uma ligação com o alto, exige da gente perseverança. E se nós formos pensar, quanto tempo dura o Evangelho no Lar, né? 20, 30 minutos da semana, né? Então, você vai escolher um dia da semana. E a gente percebia que as pessoas que chegavam até nós, elas tinham muitas dúvidas.
Então, o que que nós fizemos? Nós elaboramos uma obra para ajudar as pessoas a entender o que significa criar esse momento, o que é a prioridade na nossa reencarnação. É lógico que nós temos que nos preocupar com a comida, com a moradia, com a criação, com o vestimento, com tudo. Mas nós temos que reservar tempo, sim, para alimentar a alma de informações que vão nos trazer coragem e sabedoria para saber lidar com a vida material. Então, a gente criar esse hábito, introduzir esse hábito na nossa casa, convidar as pessoas, mas às vezes as pessoas não querem, vamos fazer sozinhos, e a gente ter aí condição de implantar esse momento na nossa vida, mas não por obrigação, não por medo, né? Porque não é um ritual, é um momento prazeroso em que a gente vai se acalmar e vai atrair para perto de nós, para o nosso lar, espíritos nobres ligados à nossa história, que vão ali com muito prazer, porque nos encontram receptivos. Então, esse livro nos ajuda a tirar dúvidas, a saber como fazer, por que fazer, fala um pouco sobre Jesus, sobre visão espírita de família, que isso é muito importante, né? Porque a gente está escutando tanta coisa por aí sobre família, né, Damião? E, de repente, a gente balança nos nossos conceitos. Não podemos balançar, não. O espírita tem que ser muito firme, porque ele sabe que família é instituição divina. Então, o livro nos esclarece um pouquinho sobre família e nos ajuda a implantar esse momento em defesa nossa e da própria família, né? E é o que você disse do Evangelho do Lar, né? A gente tem que ser exemplo, né? Se a família ali não quer, nesse momento, fazer, não adianta a gente também querer ir lá fazer o Evangelho, desligar a televisão e fazer no centro Nossa, da sala. Não é esse o fica caminho. mal. Vamos lá para o quarto, vamos até para o banheiro, né, Vera? É o lugar da gente poder estar Nossa! fazendo isso e sendo exemplos, né, Vera? Olha, o Damião, você sabe que isso aí é uma das situações que chegava muito para nós, e chega até hoje no departamento, né? Porque às vezes a pessoa convida a família não quer, a família ainda não sentiu a necessidade porque desconhece a importância, né? E de repente nós queremos impor. Aí já criamos um clima totalmente adverso aí para o clima que tem que ser o evangelho, né? E às vezes não, eu vou fazer sozinho, vou fazer na sala, domingo às 4 da tarde, a hora do futebol, pronto. Já criou uma confusão na casa, né? Então, se ninguém quer fazer, vamos procurar o horário que a gente sabe que vai ter uma privacidade maior, vamos nos recolher num canto que a gente não incomode as pessoas. A gente sempre diz, né, que o espírito ele tem a obrigação de respeitar os outros, as religiões dos outros, mesmo que eles não respeitem a nossa. Nós temos obrigação de respeitar as escolhas deles, porque nós já aprendemos que nós somos livres para escolher os caminhos que a gente quer na vida, né? A gente convida, se não quer, a gente faz sozinho, faz escondidinho, faz embaixo da árvore, no quintal, sentado embaixo da árvore, sozinho, mas a gente imagina que coisa mais linda, né? Benfeitores ali conosco, e na varanda, onde a gente quiser. Contanto que a gente cria esse momento, agende esse momento com os benfeitores. Por que a gente tem que marcar dia e horário, né? Porque nós vamos agendar um compromisso em parceria com eles. E eles vão assumir esse compromisso naquele dia, naquele horário, né? Então, é muito importante. Lindo demais, vai. Que mais? Vamos falar de outro aí. A gente já falou de Evangelho do Lar. Vamos Vamos. lá, o que E se mais temos deixar, ali? Ah, vamos lá, Vera. Vera Milano, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, destacando todo o trabalho, lindo, belíssimo trabalho da Edições FEESP, da Edições da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Fala, Vera. sim, olha, aí tem muita coisa boa ainda, né? Mas você falou sobre esse livro do Muito Prazer, Eu Sou Espiritismo, que inclusive o Marcos Chiarelli veio aqui, né, no programa. Sim. E a gente queria falar um pouquinho dessa obra em relação, inclusive, a você presentear as pessoas que não conhecem
doutrina espírita, presentear com essa obra. Ela não serve só para quem não conhece, ela é uma fonte ótima de pesquisa para aqueles que conhecem a doutrina, que querem aí ter conhecimento de outros fatos, né? Tem muita coisa interessante nessa obra, podemos dar de presente para quem não conhece doutrina espírita, né? E a gente tem também as obras da codificação, né, Damião? Nós temos aí toda a coleção. Não pode faltar Kardec, né? É verdade, Não. está aí toda a disposição Kardec também para todo o estudo da doutrina espírita, com os Isso, livros da codificação, o livro dos isso. Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Gênese, obras póstumas, todo o livro. E aí a gente começa pelo livro dos Espíritos, que é, sem dúvida alguma, deve ser nossa grande base, né, Vera? É uma obra fundamental, né? É a grande obra aí que mudou a história da humanidade. O mundo não sabe disso, né, Damião? Mas nós já sabemos, né? O mundo não sabe disso, mas nós sabemos que essa história, esse livro muda a história, porque ele nos traz informações suficientes agora para a gente entender Jesus, né? Para que a gente possa... E é interessante, Damião, a gente notar a organização dessas obras da codificação, dessas 5 obras aí mais conhecidas, né? Da gente observar como houve uma sequência lindamente planejada. Primeiro vem esse livro monumental, o Livro dos Espíritos, falando quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, como é que é o retorno para o mundo espiritual, como é que é quando nós vamos reencarnar, as leis morais, né? A felicidade, o conceito de felicidade, o conceito de céu, de inferno, vem falando, trazendo tantas informações para nós. Logo em seguida vem o Livro dos Médiuns. O que o Livro dos Médiuns traz para nós? Ele nos revela, como nunca na história da humanidade, a presença e interferência do mundo espiritual no mundo físico. E nos ensina a conviver com esse mundo, fazendo com que nós tenhamos amigos do lado de lá que nos impulsionam, que nos reforçam em nós a coragem, o ânimo para a gente seguir em frente. Traz aí o Livro dos Médiuns, esse legado apoteótico sobre mediunidade, né? Essa faculdade fantástica que nos possibilita fazer chegar até a humanidade todas essas informações dos benfeitores que administram o nosso planeta sob o comando de Jesus. Mas observa, primeiro vem o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, só depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque para entender Jesus, nós precisávamos primeiro saber quem somos, o que é que estamos fazendo aqui, depois entender a importância do nosso relacionamento com o mundo espiritual, para que aí estudássemos Jesus, como estamos estudando e vamos estudar para sempre, estudássemos Jesus tendo por base essas informações, porque não tem como entender Jesus sem ter essas informações. Porque, por exemplo, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, meu Deus, aquelas pessoas ali em frente dele estavam para desencarnar, muitos não se curaram, e ele estava dizendo que aquelas pessoas eram felizes porque sofriam. Do que ele estava falando? Para quem que ele estava falando, né? Ele não estava falando para o corpo que perece, ele estava falando para o espírito imortal que somos. Depois vem o céu e o inferno, né? Com aquela primeira parte linda que faz ali uns resumos e traz mais informações sobre vários conceitos. Aquela segunda parte com os depoimentos dos espíritos que fizeram ali, espíritos que às vezes acabaram de desencarnar e já se manifestavam lá na Sociedade Espírita Parisiense, trazendo relatos de como ele estava. Fantástico, né? E depois, aí vem essa obra monumental, a Gênese, que é material para a gente estudar por muitas encarnações, e todas essas obras, às vezes, nós temos que pegar o hábito de
tirar da prateleira, deixar no lugar fácil, e a gente lê pelo menos um pedacinho por dia, lê uma pergunta do Livro dos Espíritos por dia, lê um trechinho antes de dormir, de qualquer uma dessas obras, de preferência de Jesus. Mas isso tudo faz a gente, isso tudo vai nos ajudar a fazer com que a nossa vida possa ficar um pouco mais leve, né? E aquilo que Divaldo já diz muito para a gente, né, Vera? O Livro dos Espíritos é um estudo sempre, a gente tem que estar sempre estudando. E cada releitura, aquilo que você comentou também aqui, você vai relendo e fala, nossa, mas eu não tinha percebido isso, né? E sempre a gente vai perceber alguma coisa diferente, né, Vera? Uma delícia, né, Damião? Essas descobertas são muito gostosas, né? Porque você vai reler aquela pergunta que já está até toda rabiscada lá no Livro dos Espíritos. Você fala, mas eu não tinha prestado atenção nesse pedacinho aqui. Isso, e aí faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. A gente é limitado nesse entendimento desses textos, né? Os próprios Espíritos falaram, tanto na introdução do Livro dos Espíritos, como no Evangelho, que a nossa linguagem é muito pobre. Às vezes eles tiveram dificuldade para passar as informações para nós, porque a nossa linguagem é pobre para o tamanho do conteúdo que eles vinham trazer para nós, né? Então, o hábito da leitura dessas obras tem que ser para sempre. A gente tem que ter o hábito, tira isso da prateleira, bota no lugar fácil, tá aí paradinho, desliga o celular, desliga a televisão e abre lá, lê um parágrafo, lê uma pergunta, pensa, medita e fala, meu Deus, muito obrigada, porque eu já estou conseguindo entender um pouquinho disso. Olha, Vera, estamos encerrando o programa Sensibilidade. Mas a gente tem 2 minutinhos, eu deixo esse espaço para a sua mensagem. Vera Milando, ela que é diretora da área doutrinária da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vera Milando. Damião, eu queria agradecer, você é um grande parceiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em nome de toda a diretoria executiva da FESP, nosso muito obrigada pela atenção dos amigos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, do canal, muito obrigada aí por tudo que vocês nos auxiliam na divulgação das nossas atividades, e a Federação tem esse compromisso de divulgar a doutrina espírita, de acolher a dor, de acalmar os corações que chegam sofridos e de mostrar para eles essa obra monumental que é a codificação espírita. Nós queríamos agradecer a todos que nos acompanharam aí com muito carinho e queríamos convidá-los. Nós estamos lá, a área doutrinária está lá na Federação Espírita, na sede Maria Paula, no 3º andar, e nós estamos lá todos os dias da semana e convidá-los para conhecer a nossa livraria Humberto de Campos, lá no térreo, que está recheada de coisa linda. Estamos colocando várias obras aí no e-book, várias obras nossas já estão aí sendo vendidas no Amazon, então, o preço do Amazon é mais barato, né? Mas espírita gosta de papel, então visite a nossa livraria Humberto de Campos e nos visite na FESP. Vai ser um prazer receber vocês. Muito obrigada pelo carinho, uma ótima semana, ótimos dias, que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare e que a gente tome muito cuidado com a nossa vigilância, vigiemos os nossos pensamentos, não nos deixemos abater pelo momento atual, e quando a gente estiver sentindo que está ficando um pouquinho mais triste, recorre a essas obras, lê um texto bonito, faz uma prece, se liga com Deus, você vai perceber que as suas forças se renovam e o seu olhar vai além dos horizontes da matéria. Um beijo para todos, muito obrigada. Vera Milando conversou com a gente aqui no programa Sensibilidade, ela que é diretora da área doutrinária da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vera Milando, obrigado, gratidão. E gratidão a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou em mais um programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.